Corpo Domus, corpo como casa do ser, que nem sempre habitamos. Olá, sou a Fátima Souza, psicometricista, e esta rubrica aqui é pausa para café, porque o desenvolvimento infantil também importa. Cafezinho aqui. Tenho aqui uma pequena cábula para ver se não me esqueço de abordar nenhum tópico, porque eu achei por bem, nesta pausa para café, eu sentar-me um pouquinho antes e alinhar aqui umas ideias que quero realmente partilhar com vocês sobre esta temática de não habitar o próprio corpo. O que é isto? Porque é que eu estou a falar disto nas nossas crianças? Parece algo assim meio abstrato, meio místico, mas são tudo experiências muito concretas que eu falo. Eu falo, por exemplo, de crianças que agem antes de sentir, ou até às vezes antes de pensar, que não reconhecem os seus limites, que não percebem o tamanho do seu corpo, que apesar de estarem a sentir alguma coisa, têm dificuldades em se expressar e de perceber fisicamente o que o emocional lhe está a dizer. Portanto, tudo o que vocês viram, nada é abstrato ou místico e tudo encaixa-se dentro de não habitar o nosso próprio corpo. Portanto, não reconhecer estes limites e perceber aqui como é que está o nosso corpo. É, digamos que um corpo que é muito mais agido do que vivido. E se nós pegarmos aqui numa expressão até conhecida de Alcotier, que é uma pessoa aqui que fala um pouco sobre estes aspectos, um corpo vivido é o corpo que sente, que se reconhece, que encontra segurança. E o corpo agido é aquele corpo que reage sem se sentir, ou seja, nós precisamos que isto aconteça em simultâneo. Então, por que é que as nossas crianças têm tantas dificuldades em habitar o próprio corpo? Podemos ter vários fatores. Eu vou dizer alguns desses fatores e vou dar um ou outro exemplo muito breve, até para não nos alongarmos muito nesta conversa, mas se vocês tiverem interesse que eu fale mais sobre este tema, no final eu posso vos dar aqui uma opção ou duas. Então, vamos começar por fatores emocionais. Muito simples. Emoções não nomeadas, emoções não validadas, questões como és tão bonito para estar a chorar, ou não chores, ou queres ter uma razão para chorar. Estamos aqui já a ter vários aspectos. Não me vou alongar muito, mas isto vai criar com que a criança fique com referências internas de insegurança tónica, ou seja, é um corpo que vai estar constantemente em alerta e não quer dizer propriamente habitá-lo adequadamente. Temos então outro exemplo, experiências precoces de separação. Muitas delas não controladas por nós, pais ou educadores. Por exemplo, hospitalizações, incubadoras quando eles são pequeninos. A mãe, por exemplo, principalmente aqui, né, que em bebê já sabemos como isto é importante, portanto, questões de vinculação com a mãe, em que ela foi trabalhar muito cedo e não conseguiu estar, por exemplo, com a criança, falta de previsibilidade, vários aspectos aqui que, mais uma vez, vão favorecer com que esta criança não saiba habitar dentro do próprio corpo, ou seja, não vai ter aqui um corpo base seguro, uma referência por si só. Déficits de experiências corporais variadas. Aqui temos então a falta de estimulação. Isto não é dizer que é culpa dos pais de todo. Claro que em alguns casos nós pais temos que mudar, obviamente sempre, mas nem sempre é só por questões dos pais. Às vezes a própria sociedade não se está a empurrar num caminho, mas eu acho que, por exemplo, ver este vídeo e ouvir este conteúdo poderá ser a primeira etapa para essa mudança, que é o quê? Então, dentro das experiências corporais que não estão a ser vividas. Porquê é que elas não estão a ser vividas? Porque se calhar temos uma vida mais sedentária ou não proporcionamos às nossas crianças experiências exteriores na natureza suficientes. Temos, por exemplo, excesso de ecrãs que nos limitam aqui a outras brincadeiras. Querer criar brincadeiras até e tempo para brincar com a criança, mas em que nós estruturamos tudo ao mais ínfimo, pronto, vocês entenderam, pormenor, em que efetivamente a criança não consegue construir por ela, ou então aquelas atividades muito estruturadas que são num calendário, tu tens muitas atividades, mas são todas atividades que os pais escolheram e saem daqui e vão a correr para o outro lado, entre outras questões. Temos depois também aqui uma sobrecarga sensorial ou uma sensibilidade aumentada que aquela criança possa estar.
Portanto, numa sobrecarga no sentido em que estamos sempre em ambientes muito confusos, com muitos barulhos, com muitos estímulos visuais, por exemplo, ou auditivos, podem aqui realmente trazer algumas alterações e até ter crianças já muito sensíveis a isso, e estamos aqui a aumentar este fator. E temos efetivamente traumas ou situações adversas. E atenção à palavra trauma, eu não estou aqui a entrar mesmo em questões muito extremas, porque aí já sabemos que há coisas a serem trabalhadas, mas mudanças familiares mais marcadas, uma presença de uma mãe que era mais frequente e que por algum motivo, por exemplo, trocaram horários de trabalho e que passa a estar ausente, conflitos que aconteçam em casa ou às vezes até na redondeza, na zona onde vivemos, que são muito frequentes, perdas de figuras importantes, por exemplo, o nascimento de um irmão, sem uma preparação assim mais adequada, mais cuidada, muitas situações, e lá está, não são assim muito extremas, mas são situações que podem surgir. Excesso de cobrança, ou seja, excesso de exigências que nós temos aqui, tanto escolares como às vezes mesmo nas crianças pequeninas, mas senta-te direito e não podes falhar e não podes falar e não podes... Portanto, aqui um excesso sem deixar a criança vivenciar aquilo que ela deveria estar nesse momento. Então temos uma criança que neste caso, por exemplo, vai viver num corpo que serve só para agradar ou serve só para cumprir, e isto terá aqui alterações a este corpo que deixará de ser um corpo espontâneo, que não será um corpo criativo, nem um corpo que se deixa viver na sensação, entendem? Portanto, exemplos aqui muito práticos. E como é que são estas crianças? Como é que elas se demonstram? Então, além daquilo que eu já vos disse, podem ser crianças que tropeçam também mais, podem ser crianças que se assustam com o toque, podem ser crianças que tenham aversão a determinadas roupas, podem ser crianças que se escondem mais, são crianças que parecem fora de si, dispersas, podem ser crianças que não brinquem ou evitem brincadeiras mais corporais, entre entre vários outros exemplos. Então, para terminarmos aqui esta parte, eu queria dizer mesmo que quando o corpo não é habitado, o mundo fica como que demasiado grande. Portanto, a psicomotricidade vai ajudar aqui a criança a regressar a esta sua casa interna, este nosso corpo, e ser um corpo vivido, um corpo sentido, um corpo seguro. E que tal? Que tal esta pausa para café de hoje? Falamos aqui do corpo odomos, o corpo como a casa do ser, que realmente às vezes não está tão habitado, e que se realmente vocês querem saber um pouquinho mais sobre isto, temos então duas opções. Eu posso realmente falar de forma mais privada se vocês adquirirem também o serviço do dia 6 parental, portanto em que é um serviço destinado às famílias de crianças do 0 aos 6 anos, em que falamos um pouco. Eu vou deixar, já há vídeos aqui no canal, mas eu posso, se não me esquecer, de deixar aqui um link ou um cardzinho para esse vídeo em que eu explico um bocadinho melhor o que é um vídeo personalizado à vossa criança numa parte, e noutra parte que falamos do desenvolvimento da faixa etária que vocês escolheram. Ou então posso também esmiuçar e talvez trazer, se realmente houver várias pessoas interessadas, num bocadinho mais sobre este assunto, porque há tanto para dizer sobre isto é tanta base da minha intervenção, que por isso é que eu decidi mesmo escrever, porque não queria aqui esquecer de nada ou alongar-me num tópico, não abordar outro, porque aqui a nossa pausa para café é sempre mais curtinha, e mesmo assim este vídeo já vai sair fora do timing habitual, mas eu espero muito que vocês tenham gostado e que realmente vos alerte para estas situações, para esta importância, mais uma vez, de nós estudarmos um pouco sobre o desenvolvimento dos nossos filhos, de realmente nós transformarmos-nos primeiro a nós antes de queremos mudanças significativas na nossa criança. Até à próxima partida.